Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Esse é mais um debate do Cineclube Virtual da DUF. Hoje, o filme, né, que a gente exibiu, né, na verdade, para ser mais preciso, o filme que vocês assistiram é um documentário chamado Caso do Homem Errado, dirigido pela Camila de Moraes, que está aqui conosco para debater o filme. Então, a gente teve um probleminha, precisou entrar um pouco atrasado no nosso horário, mas vamos fazer aí o debate como a gente tinha pensado, né? Então, agradecer a todo mundo que esperou esse tempo, né, para poder participar do debate com a Camila, certamente, depois de ver o filme com muita vontade de conversar com ela. Agradeço também a Camila por ter topado o convite para fazer esse debate, né? A gente, como Associação Sindical, tem tentado fazer diferentes atividades online, né, desde debates sobre temas da conjuntura até o nosso cineclube todo domingo. A gente acredita que a arte e a cultura são fundamentais para a gente entender essa conjuntura, mas também para garantir, né, a nossa sanidade mental mesmo, a nossa sobrevivência nesses tempos de isolamento. E aí, queria te agradecer muito, estou muito feliz da gente ter exibido o teu filme, e vou começar fazendo uma pergunta, né, para Camila, e aí depois quem tiver comentários e, enfim, questões, só colocar aqui no chat da live que eu passo para Camila. Então, Camila, eu vou te pedir para nos contar como que nasceu esse projeto do Caso do Homem Errado, como que foi, como que tu teve a ideia de fazer esse filme, enfim, né, entre a gente ter a ideia e o filme que a gente de fato faz, muda muito, né, então também vou te pedir para falar dessas mudanças, desde a ideia até esse filme que as pessoas acabaram de assistir. Uhum. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Camila de Moraes e agradeço pelo convite e super agradeço por a gente, nesse momento de crise mundial, a gente ter esse espaço para continuar fazendo debates e reflexões sobre a nossa sociedade, como a sociedade é e como ela se estruturou e que chegou a esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, desculpem o atraso, seguimos conversando e refletindo sobre a nossa situação real e o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Enquanto o filme, o documentário Caso do Homem Errado, a gente começou com uma ideia de poder documentar isso em 2009, que foi quando ainda fazia, porque eu sou gaúcha, eu sou formada em jornalismo, então numa disciplina de jornalismo investigativo, a gente fez uma matéria sobre o caso, sobre o episódio, que aconteceu em 1987, lá no Rio Grande do Sul, com o Júlio César de Melo Pinto, no qual ele foi executado pela cor da pele dele ser negra. Então, por conta disso, ele foi executado pela Força de Segurança Pública do Estado e ficou conhecido como Caso do Homem-Rato, que é o título do nosso documentário. Então, naquele momento, em 1987, teve um grande movimento, uma união de pessoas do movimento negro, de imprensa, direitos humanos, para saber o que aconteceu com o Júlio César, que desapareceu, e depois apareceu executado no pronto-socorro, né? Então, as pessoas queriam saber o que aconteceu com ele. E por conta dessa união dessas pessoas, se soube que 14 policiais estavam envolvidos nesse episódio e que houve a execução do Júlio, e que foi a julgamento e que é o que está relatado no documentário, né? E aí,
esse episódio, a gente pegou esse episódio para dizer que, apesar de passar mais de 30 anos do caso do Júlio César, ainda hoje as pessoas negras são executadas nesse país e no mundo por conta da cor da sua pele. Aqui no Brasil, a cada 23 minutos, uma pessoa negra é executada. Então, a gente precisa debater sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso e ver quais mudanças que a gente pode ter porque quando morre uma pessoa negra, uma família é destruída e a sociedade é destruída. E a gente está chegando nesse caos por conta de tudo que a gente vem fazendo de muitos tempos, né? Então, a gente viu essa oportunidade de ampliar o debate por meio do audiovisual. E aí a gente levou um tempo para conseguir produzir esse filme, né? No início, a gente pensou em fazer um curta-metragem, aí tentou uma série de caminhos para conseguir recursos financeiros para produzir o filme, e acabou que a gente começou a gravar o filme em 2016. A gente fez uma parceria com uma produtora de cinema de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, chamada Praça de Filmes, e conseguiu gravar o filme em 2016, em Porto Alegre e em Brasília, e depois a gente lançou o filme em 2017. E aí, nesse percurso de gravar o filme, finalizar o filme e chegar a mostrar publicamente, o filme que no início era um curta, ele se transformou em um longa-metragem. E aí, de longa, a gente acabou fazendo uma série de percursos que chegou a hoje estar dentro da história do cinema nacional, né? Então, a gente teve essa trajetória do filme aí, na ideia inicial, ser um curta-metragem, e depois que a gente começou a conversar com as pessoas, a gravar, a dar o depoimento deles, a gente percebeu que essa narrativa era uma narrativa que não dava para ser contada em 20 minutos, a gente ia precisar de mais tempo para poder dialogar sobre o extermínio da população negra. Então, a gente transformou em um longa, e os depoimentos foram conduzindo esse filme para chegar nessa obra que a gente apresenta hoje. Nessa obra que a gente dividiu ela em 3 blocos. O primeiro bloco é apresentar o caso, depois a gente mostra o julgamento, e depois a gente diz e como está hoje, como ficou essa situação hoje. Então, a gente finaliza, a gente escolheu uma linguagem que era ter essa divisão e poder contar essa narrativa através dos depoimentos. A gente vê a influência do jornalismo na linguagem do filme. Né? Bom, na linguagem, no conteúdo, né? Porque é um caso que a atuação da imprensa, né, foi bastante importante. E aí queria te pedir para comentar essa presença do jornalismo do filme. Agora a gente tem a informação, né, que está desde o CERN mesmo, através, né, dessa disciplina, mas como que foi esse encontro, né, entre jornalismo e cinema em termos de linguagens? Foi uma coisa pensada para ser assim desde o começo ou acabou acontecendo? Como que foi isso? O caso, ele sempre teve muito envolvimento, os jornalistas, eles sempre estiveram muito junto nesse episódio, então a imprensa, naquela época, ela já adotou um jornalismo colaborativo e recolhia informações de todos os locais para poder entender como foi esse episódio de fato, né? A gente soube que o Júlio César foi executado porque no local que teve o assalto, tinha um repórter lá que fez a foto do Júlio entrando vivo, sendo conduzido vivo para a viatura policial. O Ronaldo Bernatti fez essa foto dele e depois seguiu para o pronto-socorro, porque o Júlio estava com ferimento. Então,
a rotina de praxe é levar para o pronto-socorro, para os primeiros socorros. E aí, esse repórter foi para lá, e depois de muito tempo, a viatura chegou no hospital e já chegou com o Júlio executado, e o repórter fez as fotos. Então, o caso do Júlio teve essa imprensa que estava desde o primeiro momento acompanhando, e que ali qualquer registro fotográfico foi possível comprovar que teve uma execução durante o trajeto, porque ele saiu vivo de um local e chegou executado no outro local. E aí o que a gente fala é que quantos Júlio César, infelizmente, não têm esse registro e saem de suas casas e nunca mais vão voltar. Então, quando o movimento pressiona a imprensa para continuar investigando e ajudando, e esse movimento também ajuda a imprensa nesse trabalho, a gente vê que esse jornalismo colaborativo que está sendo feito como deve ser, está ali comunicando o que de fato aconteceu. Então, a gente sabe que a comunicação, ela tem um papel importantíssimo nas nossas vidas, né? Quando a gente tem informação, informação é poder, e o papel dessa comunicação é passar isso adiante. Então, dizer como o fato aconteceu. E aí, vindo para o caso do filme, a gente também teve a imprensa como uma aliada, divulgando todas as nossas estratégias. Eu sou formada em jornalismo, então eu também, ao conduzir as perguntas, ao entrevistar os depoentes, eu também tenho essa bagagem, essa carreira de jornalista, então que também nos conduz ao ter a linha do documentário, não um documentário mais jornalístico, e saber que essa imprensa séria, foi e é fundamental que a gente continue tendo, e que fez a diferença tanto no caso do Júlio, como na sequência para o filme, que foi aonde foi divulgando quais foram as ações que foram sendo feitas com esse trabalho, que é relatar o caso que aconteceu há mais de 30 anos e que, infelizmente, ainda acontecem com muitos jovens negros desse país. Camila, conta pra gente como é que foi a circulação e a recepção do filme. Então, a gente lançou o filme em maio de 2017, e por que a gente lançou em maio? Porque em maio de 2017, o episódio do Júlio completava 30 anos do caso, então a gente fez em Porto Alegre, a gente lançou na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, que é num local onde ocorrem as manifestações políticas. E aí a gente fez na Esquina Democrática uma manifestação dizendo que vidas negras importam. Então a gente chamou a população para estar conosco, que a população sempre esteve conosco, a comunidade negra sempre nos apoiou, desde a época que a gente começou a fazer campanha de financiamento coletivo para produzir o filme. Nas gravações, estavam sempre lá nos apoiando e nos incentivando. Então, quando a gente convocou a marcha, a comunidade negra esteve presente conosco no dia 11 de maio de 2017, e aí, ali na Esquina Democrática, a gente fez cartazes dizendo o IDH do Rio Grande do Sul, que é o pior IDH que tem no país para pessoas negras, dizendo quantas pessoas negras morrem, dando os dados reais, e fomos em marcha até o Cinema Capitólio, que é um cinema reconhecido de Porto Alegre, um cinema grande, e aonde a gente fez o lançamento, que foi aonde a gente teve uma lotação de público, e deixa eu pensar, a Capitólio tem 180 lugares, e a gente ficou com mais de 60 pessoas do lado de fora, porque não podia lotar, não podia ter além, né, da capacidade do local, e ali a gente também teve a repercussão de que filme era esse, que filme foi esse que fez um lançamento, sem nenhum evento, sem nenhum outro evento, que fez uma marcha até o cinema, que lotou o cinema num dia de semana,
e que estava ali dialogando sobre questão racial. Então, nesse momento, a gente teve uma repercussão na mídia também, e aí, a partir disso, a gente começou a querer dar andamento para o filme dentro de festivais, para poder ter esse selo de filme nacional reconhecido. Então, a nossa proposta era caminhar por festivais, e depois dessa exibição de maio, desse lançamento, a gente foi para o Festival de Gramado. Nosso primeiro festival foi o Festival de Cinema de Gramado, também no Rio Grande do Sul, um festival grande, reconhecido no país. E depois, no Festival de Gramado, a gente alugou um ônibus. Então, a comunidade negra de Porto Alegre, novamente, alugou um ônibus com 45 pessoas, no inverno. Aí a gente foi de manhã, assistiu o filme no horário da tarde e retornou para a capital. Então, a gente sempre teve um bonde desse documentário que está conosco, dizendo que era importante cada trajeto, cada atividade, e que isso fez toda a diferença para a continuação desse trabalho, desse filme e desse debate. Então, depois disso, a gente foi para um outro festival no final do ano, no Uruguai, o primeiro festival internacional, e que a gente foi reconhecido como o melhor filme desse festival, e que, de novo, a gente foi numa comitiva de 10 pessoas para o Uruguai, de Porto Alegre para o Uruguai. Então, isso fazia e faz a diferença quando a gente tem essas pessoas que estão conosco em cada ação. E depois disso, a gente começou a perceber como é que o audiovisual brasileiro funcionava, né? Que não ia ser tão fácil a gente conseguir furar uma bolha de privilégio, uma bolha que existem outras camadas da sociedade não negras ali coordenando aquele espaço. Então, por conta disso, por conta de barreiras racistas, a gente seguiu um outro trajeto, que foi ir para o circuito comercial. E aí a gente inicia um circuito comercial nacional em 2018, passou o ano todo de 2018 circulando por vários estados brasileiros, fazendo debate, indo para esses estados, fazendo debate no início de cada sessão, ficando em cartaz sempre mais de uma semana, porque o filme, para ficar em cartaz em cinema nacional, ele precisa ter público, garantir público, e se ele garante esse público, aí ele dobra a semana. Então a gente teve que fazer uma estratégia também de assessoria, de comunicação, de produção, de formação de plateia, para poder ter esse público e continuar esse debate, que para nós o importante era o debate. E com isso a gente abriu mais uma discussão dentro do audiovisual, que é dizer que tem profissionais negros produzindo e fazendo cinema, e aí a gente questiona como que esses profissionais negros estão produzindo, né? Se é com o mesmo recurso, se a gente tem acesso a esses recursos, a esses milhões que antigamente tinha, e como é que a gente, sem esse acesso, faz para continuar fazendo audiovisual no Brasil. Então, essa trajetória que a gente fez com o caso do Homem Errado foi muito significativa e muito importante, porque a gente abriu o debate sobre a questão racial, a gente continuou o debate sobre a questão racial, sobre o extermínio da população negra, e achou na plataforma do audiovisual esse espaço para também discutir sobre isso, e discutir com outras pessoas que é necessário ser debatido isso com outras pessoas, com pessoas além do nosso meio. Então, essa trajetória desse filme foi muito importante, porque a gente continuou esse debate sobre questão racial no país, e sobre essa questão racial dentro do audiovisual também, dos profissionais negros não terem os mesmos acessos que outros profissionais não negros têm com mais facilidade.
E a gente vê, Camila, que isso tem sido uma constante, né? Tudo isso que tu falou, quando a gente pensa o audiovisual negro no Brasil hoje, né? Filmes fazendo circuitos alternativos, né? Filmes que não conseguem entrar nos festivais ou conseguem só depois de já ter uma grande chancela e ao mesmo tempo filmes que lotam cinemas, né? Aqui no Rio a gente tem o Cabela como um caso super exemplar, né? De ter lotado o Odeon, é, enfim, então uma realidade, né? Que não é É específica. porque, na verdade, a gente tem público, né? A gente tem Exatamente. público, na verdade, existe. A gente precisa saber que o país é um país enorme, gigantesco, e que não pode só uma parcela ficar contando ou relatando informações sobre esse país, e que, mesmo assim, a gente tem espaço para todo mundo e tem público para essas obras. Sim. Então, se Cabela consegue lotar o Odeon, se o Caso do Homem Errado consegue fazer um circuito comercial e ter público, a gente precisa começar a compreender uh, como são feitas essas obras e que não é possível que essas obras não tenham o mesmo acesso para serem feitas, né? A nossa discussão precisa ser essa, a gente precisa discutir qual é a maneira que a gente faz esse audiovisual no país, qual é a maneira, essa maneira desigual não é mais possível ser feita, a gente não pode mais ficar fazendo dessa forma, isso não é mais possível, e ainda mais nessa crise que a gente está agora, não é mais possível, nesse momento de crise a gente tem que refletir qual vai ser o caminho que a gente vai adotar agora, né? Porque o cinema que a gente via já não tem, a gente vai ter que mudar, a gente tem que mudar as nossas estratégias, a gente vai mudar a forma de ir ao cinema e a forma de fazer. Então a gente tem que pensar como a gente vai aprender a refazer esse audiovisual e ter espaço para todo mundo. Sim. E aí, como certamente nem todo mundo que está nos assistindo é do cinema, conhece toda essa, né, organização, movimentação, queria te pedir para falar, então, depois eu ainda, né, tenho mais perguntas sobre o filme especificamente, mas já que a gente, né, já abriu, né, essa conversa, eu te pedi para falar do quanto nos últimos anos a gente tem visto, né, uma intensificação de algo que já acontecia antes, né, de organizações, né, de cineastas, de produtores, né, um aumento dessa produção que já existia, mas que aumenta, né, uma visibilidade maior dessas demandas, inclusive por políticas públicas, né, então queria te pedir para falar como que tu vê esses últimos anos, né, todo esse cenário aí que está muito diferente do que estava 10 anos atrás, por exemplo, né? No que diz respeito a essa questão. Então, eu vou te pedir para comentar, dar a tua visão sobre isso. A gente está dando um passo que não tem mais volta, então, saber que a gente tem um cenário muito frutífero, né, com pessoas muito diferentes fazendo filmes das mais diversas linguagens, seja documentário, seja filme experimental, seja ficção, e isso é muito, muito bom, porque a gente tem uma diversidade muito imensa, a gente tem profissionais muito qualificados, e e quem ganha com isso, quem ganha é a população, é o público que ganha ao assistir e poder refletir de outras maneiras, de outras formas, com outras visões e outros olhares. E aí a gente ter cada vez mais profissionais chegando conosco, trabalhando junto, é extremamente gratificante. Então, Camila, eu vou voltar um pouquinho no caso do Homem Errado,
queria te pedir para falar sobre o processo das entrevistas, né? As entrevistas são algo estruturante do filme, né? Vocês fizeram essa opção por trazer as informações, boa parte delas via entrevista, né? E aí, enfim, as pessoas se emocionam, a gente se emociona assistindo. Eu te pedi para falar como é que foi essa questão das entrevistas, né? Teve entrevista prévia, não teve, teve preparação, não teve, foi só aquele encontro. Como que foi essa questão dessas entrevistas no fim? Uhum. Aí já tinha uma pesquisa, né, de um tempo, então, porque a gente estava trabalhando há um tempo, então a gente já tinha uma pesquisa prévia, e a gente entrevistou as pessoas que estavam envolvidas no caso, no episódio, a gente entrevistou profissionais de segurança pública, e a gente tentou entrevistar os seguranças, as polícias, os policiais que estiveram no episódio, mas não conseguimos com eles. Então, a gente percebe ao assistir ao filme que o caso aconteceu há 30 anos atrás, mas está muito vivo. As pessoas sentem muito aquilo, as pessoas viveram aquilo, continuam vivendo esse caso. Então, foi eles relatarem o que aconteceu, né? A gente tem uma pesquisa com eles, a gente conversa, a gente pergunta e eles simplesmente vão relatando aquilo. A gente, no início, tinha um roteiro que o caso ficou muito conhecido, então a gente tinha muito material de arquivo e a nossa intenção era mesclar esse material de arquivo com os depoimentos, mas depois a gente, na montagem, viu que os depoimentos estavam dando conta dessa narrativa, então a gente optou para deixar os depoentes contarem a história, e aí eles vão nos conduzindo para dizer como foi, como que ocorreu o julgamento, e no final do filme a gente vê algumas fotos que a gente consegue acessar em outros locais, em outros arquivos, e aí as fotos que a gente optou por colocar no filme foram fotos familiares, fotos de festas, fotos de encontros familiares, porque o que a gente diz é que por trás desses números, dessas estatísticas, existem vidas, e a gente precisa saber respeitar isso, e como que a gente vai dizer sobre essas famílias, né, porque tem nome, tem sobrenome, Júlio César de Melo Pinto, tem nome, tem sobrenome, como é que era, a gente não precisa mais ver esses corpos como é mostrado, né, como era mostrado na TV e como ainda é em programas sensacionalistas, a gente quer mais isso, a gente não precisa ver isso. Então, a gente optou por o depoimento, pelo narrativa através desses depoimentos, e aí eles foram nos conduzindo, assim, a gente deixou, eles foram simplesmente nos conduzindo. O filme foi se tornando o que é, né, ele nos disse que queria ser um longa, a gente entendeu isso, que ele queria ser um longa, a gente entendeu que ele falou que não era necessário ter aquele conteúdo de arquivo, então a gente entendeu isso e é saber entender esses processos, né? A gente trabalha muito querendo compreender o processo para poder chegar nesse produto final, que esse processo é extremamente importante. Então a gente foi compreendendo esse processo para poder se transformar nesse longa que hoje está disponível para a gente continuar o debate e tentar buscar soluções para mudar a nossa realidade racista desse país. A minha próxima pergunta ia ser justamente sobre isso, sobre a questão das fotos, porque as fotos são centrais para que, inclusive, se possa compreender o que aconteceu com o Júlio César, né, e se possa denunciar amplamente, ainda que
apesar dessa comprovação e dessa ampla denúncia, né, o filme relata que, como em praticamente todos esses casos, né, de execuções raciais no Brasil, a gente não tem uma punição, né, condizente com os crimes que são cometidos. Então essa foto surge muito no começo do filme, né, via depoimento, e a gente fica querendo ver essa foto, e essa foto não aparece, e a gente fica querendo ver essa foto, e essa foto não aparece. E aí eu ia te perguntar sobre isso, mas né, já respondeu isso. Então vou te perguntar sobre a estética do filme, das imagens do filme, né? Mesmo aquilo que se passa no presente, não tem as cores, por exemplo, né? São cores que são modificadas, né? Então, queria te perguntar como que foi essa construção desses enquadramentos, das entrevistas, né? Dessa alteração das cores, né? Como que vocês chegaram nesse conceito e o que vocês queriam com isso no filme? A gente usa câmeras muito próximas, né, dos depoentes, então isso é para que o público fique próximo realmente dessa história, que o público entre nesse filme e que ele não saia da mesma forma que ele entrou para assistir essa história. Ele chegou ali e está assistindo essa história que alguma coisa mexa com ele, então que ele fique mais próximo do que aconteceu, e para ele ficar mais próximo, a gente fez com que essa câmera ficasse mais próxima do nosso depoente. Então, a gente pega muito os olhares das pessoas, o gesto com as mãos. A gente tentou fazer com que, na questão da cor, a gente modifica um pouco a cor quando eles estão contando sobre o caso, quando eles estão contando como foi o julgamento, a gente utiliza uma cor, porque isso aconteceu há 30 anos atrás. E quando a gente vem para o presente para dizer, sim, e agora, como é que a gente sobrevive com essa perda? A gente utiliza outra cor, aí a gente coloca um pouco mais, falando assim, coloca um pouco mais de cor nesse momento atual, mas que não é aquela saturação, né, porque a nossa vida nunca mais vai voltar a ser a mesma, né, e a vida de ninguém mais vai voltar a ser a mesma. Então, essa proximidade, essa trilha específica que a gente pega e monta, que os músicos vão lá e criam para o filme. Os músicos têm relação com o episódio, eles conheciam o Júlio César, então eles criam aquela música específica para o filme, e isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença quando a gente coloca ali os poemas, que não é só por estar ali, né, tem um poema do filme que foi feito pelo poeta Giovanni Sobrevivente, que ele utiliza informações do caso, então ele vai utilizar o número 285, que quando a gente olha na foto, que tem quando o Júlio César é colocado na viatura, que era um Fusca na época, o número da viatura era 285, então esse número, esse registro também está no poema, e o poema diz que o 285 foi o pesadelo dele. E aí quando a gente, nesse mesmo poema, tem o número, esse poema começa com os passos, contando que é o número de passos que o Júlio dá da sua casa até o local do supermercado, 425 passos. Foi o que separou o Júlio da vida e da morte. Então, a gente utiliza esse dado dentro do poema. Então, a gente percebe que há a gente faz com que tudo ali se entrecruze para que as pessoas, a todo momento, estejam recebendo informações, mesmo
que, sem saber, né, porque se eu não estou aqui contando que o 285 número da viatura, talvez eu não compreenda que esse dado está no poema, mas de alguma forma subliminar, eu estou tendo essa informação. Então, quando no crédito final, o poema do Jairo Pereira fala que a mãe não dorme enquanto o filho não chega, é porque essas mães, realmente, essas mães negras, não dormem enquanto o filho não chega, não chega em casa. Deixa eu só fechar aqui que está com o som alto. Então, é isso, a gente buscou na narrativa do filme, na linguagem do filme, falar sobre ter todas essas expressões, né, falando sobre como a gente ia botar, como a gente ia usar os enquadramentos, como a gente ia inserir a trilha dentro, como a gente ia inserir as poesias, de que forma que essas poesias iam estar lá, iam estar dialogando com a nossa história, e que ela faz parte dessa história, e como que a gente ia fazer com que esse espectador ficasse próximo dessa história, sentisse essa história também, porque se eu não sinto isso, eu não vou buscar por nenhum tipo de mudança. E a nossa militância com esse filme é que a gente consiga mudanças para essa sociedade na qual a gente está vivendo. Então, a gente está produzindo material porque a gente quer um material que seja de reflexão, e que ele possa ser de reflexão, a gente tem que pensar em todas as formas que a gente vai levar essa informação, que chegue ao espectador de alguma forma, que faça ele sentir alguma coisa para também buscar a mudança. Então, a gente pensou em muitos detalhes para que esse filme tivesse essa camada, para que esse documentário fosse dessa maneira, apesar de ele ter um formato clássico, né, de documentário, de entrevista cabeça, mas qual é a forma de que a gente está contando que consiga prender um espectador por 77 minutos, né? Então, para a gente conseguir ter ali a atenção desse espectador por 77 minutos, a gente precisa saber como contar essa história. A gente precisa conseguir alinhavar cada depoimento, precisa conseguir que essa narrativa flua para que esse espectador fique ali e consiga captar essa informação, receber essa informação. Então, a gente teve uma série, foi muito tempo pensando nesse roteiro, foi muito tempo ali dedicado para o envolvimento de muitos profissionais para que a gente tivesse esse resultado, né, essa obra. E Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, eu ia perguntar da trilha, né? Você acabou nos contando, e acho que a gente, como público, percebe mesmo toda a força da trilha, né? Sente o que vocês quiseram fazer com as cores, a força do poema, os passos, né? O número de passos é algo tão impactante quando a gente está vendo, né? É uma coisa tão forte aquilo, né? A poesia do final é muito forte, enfim. E aí a gente já conseguiu dar um apanhado nessa resposta sobre isso. Queria te perguntar sobre enfim, de alguma maneira já falou um pouco sobre isso, mas eu queria te pedir para falar mais sobre a importância desse filme ser exibido nessa semana, né? E estar numa plataforma, né? Numa plataforma de streaming de grande acesso, que está com o teu filme, mas também está com uma amostra, né?
de filmes, né, do audiovisual negro brasileiro. Então, eu queria te pedir para comentar essas importâncias desse momento, né, tanto por conta, né, da data que a gente teve essa semana, por ser em maio, que é a questão da morte dele, né, por já ser alguns anos depois do, né, do que foi do que foi o lançamento do filme, então o filme continua, né? E aí queria te pedir para falar sobre isso, sobre essa continuidade mesmo anos depois do filme. Uhum. É que a gente nem imaginava essa trajetória toda do filme, né? A gente tinha ali um propósito que era fazer esse debate, continuar esse debate sobre a questão racial, sobre o extermínio da população negra, porque somos pessoas negras, vivemos esse cotidiano, então a gente precisa mudar esse cotidiano, a gente quer permanecer vivo nessa sociedade, então a gente tinha uma proposta de debate. E aí, a partir dessa proposta de debate, a gente foi percebendo como funcionavam outros meios que a gente não acessava até então, que era esse meio do audiovisual, e que a gente não acessa ainda uma boa parte desse meio do audiovisual, a gente ainda não acessa, mas a gente foi percebendo como funciona essa estrutura. E aí a gente, no início, tinha a proposta de fazer um curta para continuar esse debate. O filme se transformou em um longa, aí a nossa proposta depois era fazer carreira de festivais, e aí, por compreender, depois de um ano tentando festivais, por compreender quem eram as comissões que faziam a curadoria dos filmes, quem eram as comissões que premiavam esses filmes, quem são essas pessoas que estão nesses espaços, que estão querendo dialogar sobre questão racial, que acham importante ter um filme desse, nesse meio, nesse diálogo, aí que essas barreiras nos levaram para o circuito comercial depois de um ano de filme lançado. A gente foi para o circuito comercial, e aí o circuito comercial, a gente percebe que um filme nacional, quando chega em circuito comercial, ele é distribuído ao mesmo tempo, né, para o país inteiro, quando consegue. Então, no nosso caso, que a gente foi uma produção independente, uma distribuição independente, a gente levou mais um ano inteiro para conseguir fazer a distribuição no país. Então, e isso tudo a gente revela pelo motivo desse país ser racista, né? Porque depois de 34 anos que outra mulher que assume a direção de um longa consegue botar um filme em circuito comercial. E a gente viu quão difícil é, o quão financeiramente caro é fazer isso, dar esse passo, e aí a gente percebeu que o filme em si, ele tem uma trajetória, ele permanece tendo uma trajetória, e isso é muito bom, porque ele permanece ter essa trajetória, ele permanece o discurso, ele permanece o debate, ele propõe outros debates, então isso é extremamente importante, a gente quer que esse filme seja disponível para todos os públicos, que a gente possa discutir em escolas públicas, que a gente possa discutir nas universidades, que a gente possa discutir também dentro do meio do audiovisual, mas não só no audiovisual, e não só com a comunidade negra, que já sabe qual é essa situação que a gente passa todo dia, mas com outras pessoas não negras, com outros setores. Então, esse filme precisa chegar nesses outros espaços. E a gente percebeu que ele continuou tendo uma trajetória após ser lançado em 2017, e isso foi muito gratificante, porque a gente não imaginaria os passos, né? Então, e por conta disso a gente conseguiu fazer, continuou trabalhando para que o filme permanecesse aí. Então a gente fez circuito comercial, depois do circuito comercial a gente passou já por uns 30 festivais e mostra de cinema, dialogando sobre isso. A gente chegou nas plataformas de streaming, então, para a América Latina, a gente está disponível em 18 países da América Latina, pelo Google Play, pelo iTunes.
E no país, agora, agora não, já faz mais de um ano, a gente está na TV, a gente está no Canal Brasil, num canal de TV aqui no país, e a gente entrou nesse streaming nacional também, que é pelo SP Cine Play, que está disponível gratuitamente. Então, não era todo mundo que tinha acesso ao Canal Brasil, mas agora a gente está no streaming liberado para o público que tem acesso à internet, que não é todo mundo também, né? Então, mas pelo menos o público que ainda tem acesso à internet, a gente está com o filme liberado. Então, é poder fazer com que esse filme continue debatendo sobre isso, né? Porque, apesar de a gente contar ali um caso específico que aconteceu há mais de 30 anos, a gente percebe que isso ainda continua ocorrendo. Enquanto isso continuar ocorrendo, a gente vai ter que continuar dialogando para poder mudar essa situação, porque se a gente não mudar isso, a população brasileira vai ser disseminada, né? Porque é isso que está fazendo agora com essa pandemia. A população está sendo disseminada. Então, a gente precisa continuar os diálogos, a gente precisa continuar os diálogos. Então, saber que o filme continua depois de 3 anos ainda, fazendo esse diálogo em diversos locais, seja em salas de cinema, seja em plataforma de streaming, ou em canal de TV, a gente percebe que são poucos filmes de produções negras que conseguiram fazer essa trajetória, mas que a gente, com o caso do Homem Errado, a gente diz, é possível, e a gente precisa seguir esse caminho também, porque se os outros filmes fazem esses caminhos, a gente também precisa seguir esse caminho, e estar nesses espaços, porque senão a gente não dialoga e não muda a mentalidade. E a gente não muda as bolhas que são formadas em cada nicho, em cada grupo, né? Camila, isso já me leva também para a próxima pergunta, que é teus projetos futuros, né? Se tu tem projetos futuros, enfim, no audiovisual, né? Ou, enfim, como jornalista, mas ligada a essa temática, ou não também, porque né, essas questões têm que ser questões eletivas, né? Senão a gente também acaba reproduzindo que determinadas pessoas só podem falar de determinados temas. Então, te pedi para falar sobre projetos futuros no jornalismo e no audiovisual. Sim. A gente continua falando sobre questão racial, né? Acredito que desde que eu me conheço por gente, eu falo sobre isso, eu trabalho com isso. Então, na área artística, na área cultural, a gente trabalha com questão racial. E para poder ter esse debate e acessar esses espaços, e a gente sabe que a arte salva, então a gente está vendo isso nesse momento de pandemia, a gente está vendo que a arte aí está salvando as pessoas, está refletindo, está espalhando, então a gente precisa continuar nesse espaço, e se a gente pode mudar, causar alguma reflexão, e que seja com a cultura, isso para mim é extremamente gratificante. Então, a gente tem trabalhado num projeto novo, que é um projeto de série, uma série de ficção chamada Nós Somos Pares, que é no qual a gente tem 6 personagens, 6 protagonistas, 6 mulheres negras falando sobre as suas relações de amizade e suas relações de afeto, e mostrando outras mulheres negras sem ser estereótipos, e que somos tantas, somos várias, somos diversas. Então, a proposta desse seriado é mostrar essas várias mulheres negras que existem no país e que são amigas, não são rivais, que não existe isso, e como que esse elo de amizade fortalece, né? Nos fortalece, nos faz ser espelho positivo para outras tantas e para outras crianças, e que a gente precisa ter isso no audiovisual também,
né? A gente precisa ver essas mulheres, esses personagens negros sem estereótipos no audiovisual, porque a gente sabe que o exemplo forma cidadão, forma identidade, e eu preciso que o audiovisual não seja mais um canal que reproduz preconceitos. Então, a gente trabalhando dessa forma séria do lado de cá, faz com que o nosso futuro seja mais promissor, né? Faz com que pessoas possam se espelhar e saber que podem ser o que elas quiserem e sem nenhum preconceito. Então, a nossa proposta é essa. E a proposta com a série é essa. Então, a série a gente gravou já o piloto, a gente gravou em fevereiro e março desse ano o piloto, e agora a gente vai esperar ver como é que vai ficar a situação do país para poder continuar gravando os outros episódios. A primeira temporada tem 8 episódios, e é uma série baiana, são com atrizes da Bahia, e é uma outra realidade de Bahia também, um pedacinho de uma outra Bahia sem estereótipos que a gente também que a gente às vezes vê no audiovisual. E Camila, tem alguma coisa que tu acha que é importante dizer e que eu não tenha te perguntado para a gente já ir para o final do debate? Alguma informação sobre o filme que não foi dada aqui, que é importante, ou sobre algum desses assuntos que a gente tratou e que não deu para chegar, né, em algum nível ou outro de profundidade, ou alguma coisa que não te foi perguntada mesmo? Então, não, eu acho que essas ações são extremamente importantes, né? A gente continuar tendo essas ações, ter essas trocas e aproveitar a tecnologia que quem tem acesso, conseguir aproveitar esse momento de troca e poder acessar a SP Cine Play, tá com diversos filmes disponíveis, e aí se a gente quer ver, tem essa mostra de profissionais negros, tem uma outra plataforma chamada Afroflix, que tem filmes de profissionais negros e também sobre a temática negra, e a gente continuar esse debate. No mês de junho, a gente vai lançar um site do Caso do Homem Errado, e que é para poder fazer o registro desse percurso desse filme, que fez história no cinema nacional, né, que entrou para a história do cinema nacional, entrou para a história do cinema nacional para debater sobre esse cinema que a gente tem, para vir para a gente discutir, rever como é que está sendo esse passo do audiovisual, e para ali a gente ter um registro e para que as pessoas possam ter acesso a toda essa trajetória que o filme tem feito, né? Então, a gente compreende que a gente só vai saber a história quando a gente ter esse registro, né? Para eu poder conhecer a minha história, eu preciso ter um registro. Então, a gente tem um registro do como foi o episódio do Caso do Homem Errado, a gente está tendo um registro de como está sendo a carreira do documentário. Então, saber que a nossa história, a gente precisa desses registros, e que em breve vai estar disponível esse site com todas as informações pelos locais no qual passou e aonde ele está disponível, e a gente continuar o diálogo, mesmo que aproveitando a tecnologia, a gente continuar o diálogo e não enlouquecer, e saber que a gente precisa fazer parte dessa revolução, e que a gente pode fazer a revolução por meio da arte, e a gente precisa fazer uma revolução nesse mundo, porque senão ele vai acabar muito em breve. E agora eu prometo que é a última mesmo, mas tem mais uma pergunta que é se alguém quiser exibir o filme num cineclube, numa escola, como é que pode fazer para exibir o filme?
A gente precisa da autorização para exibir o filme, a gente precisa ver quais são as condições que querem exibir esse filme, porque esse filme ele tem uma trajetória diferente e essa trajetória diferente fez com que a gente assinasse alguns contratos. Então, se hoje a gente está disponível em 18 países da América Latina, a gente tem contrato com esses países. Se ele está numa plataforma de streaming, a gente assinou contrato. Se ele está no canal de TV, a gente assinou contrato. Então, a gente precisa ver quais são as condições que é proposto para saber se vai ser possível ou não, mas a gente conversa, a gente acha a maneira ideal para poder exibir, porque a nossa meta é que o filme seja assistido e debatido e dialogado. Então, a gente sempre vai achar alguma solução para que esse filme possa ser exibido nos mais diversos locais que queiram fazer essa apresentação e esse diálogo. A gente vai estar sempre disponível. Bom, a gente da ADUF pode atestar isso, essa disposição de sempre exibir e até a página do filme do filme ficar pronta. Qual é o canal para entrar em contato contigo, para falar do filme? Tanto para pedir exibição, quanto para mandar comentários, esse tipo de coisa. A gente tem a rede social do filme no Facebook e tem o meu contato também, que podem me achar pela rede social, Camila de Moraes, em qualquer rede social e fazer contato comigo. E a gente precisa muito desse retorno das pessoas que assistem o filme, que nos dê o retorno, que comentem, e porque isso fez o filme ficar. Ele foi um filme que não era dentro do métier do audiovisual, mas o retorno das pessoas, o retorno do público, a imprensa divulgando, mas mais o público fazendo-se presente, dando um retorno sobre o que havia assistido e sobre o que estava ali, o que a gente podia dialogar, fez com que o filme ficasse mais de 3 anos ainda em pauta, né? Porque a gente ainda está sempre em pauta, sempre falando sobre. Então, é por conta disso, é porque a gente tem público e a gente tem um retorno, então isso é extremamente importante. Eu sempre peço, por favor, me deem o retorno, pode ser para mim ou pode ser público também, e que isso faz com que a trajetória do filme continue aí em pauta, e ele permanecendo em pauta, é a gente dialogando, é 1%, a gente está fazendo 1%, mas está fazendo algo, né? Então, isso é importante. Com certeza. Então, Camila, super obrigada, né, por autorizar a gente a exibir o filme, né, pela disposição em debater conosco. Te agradeço também para quem assistiu o debate. Então, né, reforçando, vocês encontram, né, o filme Caso do Homem Errado, por enquanto no Facebook, em breve vai ter um site do filme, também encontram a Camila em todas as redes sociais, né, para além de, né, comentários, né, na live, entre em contato, né, as pessoas fazem filme para receber esse tipo de retorno, em especial quando se faz determinados tipos de filme, como é o caso do Caso do Homem Errado. E aí, na semana que vem, no domingo que vem, a gente tem mais uma sessão do nosso Cineclube virtual. Seguimos aí todo domingo enquanto durar o isolamento, né, resistindo e sobrevivendo através da arte e da cultura. Então, isso, eu que agradeço muito, peço desculpa pelos atrasos, mas eu agradeço muito e obrigado por essa troca. Isso para mim é extremamente importante. Obrigada, viu? E essa live fica disponível no Facebook da DUF, então quem chegou atrasado, né, já que a gente atrasou, várias pessoas foram fazer outra coisa e voltaram um pouquinho depois, querendo assistir toda a live, querendo, enfim, indicar o debate, fica no Facebook da DUF, o Facebook da DUF é aberto, então também não precisa ter Facebook para acessar, né, assistir o vídeo, então compartilhem o filme, que vai continuar disponível, para poder ser visto, e para quem se interessar em ouvir a Camila falando sobre o filme, fica na nossa página live. Então, até domingo que vem.
Até, gente. Obrigada.